Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Esse é o Rosh Hodesh, né? Ou seja, o chefe, o princípio, o principal o princípio do mês, não especificamente no princípio do ano litúrgico, que foi na Páscoa, né? Que foi a morte e ressurreição de Cristo, a festa dos pães ázimos, no segundo dia após a festa de Páscoa. Durante 7 dias se comemoraria a festa dos pães ázimos, a vida de santificação, que representa para nós o tempo que nos resta da nossa peregrinação, andarmos em santidade e em temor. 1 Pedro capítulo 4, versos 14 a 19. E a festa das primícias, que foi o início da colheita de almas. Só que depois nós chegamos na quarta festa, que foi o Pentecostes, que Cristo cumpriu também. E a próxima festa a ser cumprida é a das trombetas, que é nesse tempo aqui, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Aqui está fazendo então uma menção ao arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 52, Apocalipse capítulo 4, verso 1, logo após as advertências das igrejas, João ouve uma voz como de trombeta, a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que não é a última trombeta do juízo, a partir do capítulo 8 do Apocalipse, que se iniciam ali as 7 trombetas, mas com referência à partida dos arraiais de Números capítulo 10, em que o povo deveria estar apercebido. Esse toque aqui era um toque de despertamento. E aqui está fazendo então menção ao nosso Deus. A palavra diz lá em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Sardes, considera, atenta bem para o que você tem ouvido, para o que você tem recebido, para o que você tem recebido. Ou seja, a palavra de Deus que purifica as nossas almas. Tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. 1 Pedro 1, 22, João 15, 3. Porque no sacrifício de Cristo, em que a igreja foi comprada, ela está sendo santificada, os seus membros, os indivíduos. Hebreus capítulo 10, verso 10. E aqui então nós trazemos essa menção do que o Senhor Deus fala em Êxodo capítulo 19, fazendo aqui uma comparação, né, com a igreja e o que a igreja tem que fazer. Quase ninguém está falando sobre o arrebatamento, sobre o pecado, sobre uma vida de santificação. Nós não estamos isentos de pecar, mas nós temos que fazer memória do Senhor. O Senhor ordena a santificação e a igreja está num processo de santificação e os seus membros em individual. Nós estamos vivendo o último cenário da história da humanidade, de uma total rebelião e apostasia, quase que global. Jesus manda fazer essa comparação em Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, com o dilúvio. Gênesis capítulo 6, verso 5, mostra que a maldade e a imaginação do ser humano era má continuamente perante Deus, e nós tínhamos ali estimada, né, uma estimativa de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Não era um grupinho espalhado, não, era uma rebelião grande de uma sociedade inteligente e capaz nos seus feitos, mas não na sua devoção a Deus e na verdadeira inteligência, né? Ou seja, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos Jabal, Jubal e Tubal, Caim, agronomia bem estabelecida, os ferros, toda a construção de metal, ou seja, a indústria. E nós vemos também todo o entretenimento com as músicas, né? Então, era uma sociedade competente. Caim, anteriormente, edificando cidades, né? Já tinha uma população grande para isso, pessoas que viviam aí 900 anos. Só para você ter uma noção de um estudo do professor Adalto Lourenço, no mundo existe mais ou menos 120 cursos. Existem as variações, mas 120 cursos. Você estuda, você faz em média a faculdade de 5 anos,
e você trabalha naquilo 35 anos e acha que fez alguma coisa. Se nós fizéssemos esses 120 cursos, daria uma estimativa de 600 anos, ainda sobraria 300 anos para fazer alguma coisa. Então nós temos que ver a dimensão do que era essa sociedade pré-diluviana, que era uma sociedade extremamente capaz, que tinha os seus aquedutos, que tinha suas tubulações, que eram cidades com tijolos todos na mesma medida, né? Então existia uma infraestrutura muito grande. Essa sociedade era capaz, só que ela era rebelde contra Deus. E é isso que nós vivemos hoje. Nós vemos uma sociedade global praticamente em rebelião contra Deus. Então o chamado para a igreja é para preservação. Veja, essa população que nós estamos vivendo, eles vão apresentar inúmeros argumentos para você desistir, para você parar. Só que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 10, o Senhor Deus dizendo a Moisés assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte. Então eles deveriam ser purificados por 2 dias. Nós vemos dentro da cronologia profética, escatológica, com os olhos fitos na figueira de Israel, que passou 2000 anos sendo castigados, praticamente longe do Senhor, e houve uma restauração após quase 2000 anos para um avivamento espiritual da nação de Israel, por causa da última etapa da colheita de almas de Levítico 23, por causa da colheita de almas de João capítulo 4, verso 35 e 38, das 70 semanas de Daniel, um fator escatológico distinto entre Israel e igreja, e que nós temos esse comparativo com Romanos 11, 25, 26, Atos 15, 14, 16, que há uma diferença escatológica. Israel e igreja, todos são salvos por meio de Cristo, não existe salvação fora de Cristo, de acordo com Atos capítulo 4, verso 11 e 12, e foi feito um só povo, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 12 a 18, mas há uma distinção escatológica, e quando olhamos para a figueira de Israel, para que é Israel, nós entendemos o tempo do fim, então, e nós vemos o que diz ali Oséias 6:2, 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás diante de ti e viveremos diante de ti. Cumpre perfeitamente Ezequiel 37, versículos 1 a 13 e versículo 14, por causa da rejeição de Oséias 5,15, que o Senhor volta para o seu lugar, mas com promessa de retorno, se quando eles clamassem, Mateus 23:39, que se dará no final da tribulação. Então nós vemos uma distinção escatológica de Israel e igreja, que os gentios têm que entrar primeiro para que Deus volte a tratar com Israel. Está claro nas Escrituras, por causa da eleição de Romanos capítulo 9, 11, 26 a 28, a promessa por causa dos patriarcas para a restauração. Nós vemos a igreja subindo para as bodas e para o galardão, e depois retorna para a festa de casamento no tabernáculo, nas festas dos tabernáculos, em que as virgens que representam Israel, as acompanhantes, aquelas que vão festejar e servir como uma nação sacerdotal ali no milênio, eles vão aguardar o Senhor. Por isso que diz lá em Mateus capítulo 24, verso 29 a 31, que ele recolherá de uma outra extremidade da terra, dos ventos, das guerras que surgirão, da terceira e quarta guerra mundial que surgirá no período de tribulação. Então nós vemos que tudo isso está para se cumprir, só que esses 2 dias se passaram. 2 dias nos castigarás e no terceiro dia nos revigorarás e viveremos diante de ti. 2 Pedro capítulo 3, versos 8 a 10 e Salmo capítulo 90, verso 4, diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Então a igreja está sendo purificada nesses 2000 anos. E está próximo o retorno, o arrebatamento da igreja, e quando estivesse próximo ao arrebatamento da igreja, a igreja identificada ali no dispensacionalismo, na igreja de Laodiceia, estaria no estado de mornidão. Então o chamado para nós é isso aqui, é purificar as nossas vestes. A igreja de Sardes, a promessa de preservação do nome no livro da vida, que é a promessa que está claro, né? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo, pois são dignas.
A promessa é de não ser riscado o seu nome do livro da vida. Então o chamado para nós é de purificação. Estamos sendo santificados através do sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 10. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós vemos que o Senhor, ele promete para Moisés aqui, e a Bíblia vai falando também, que o Senhor pairou no cume do monte Sinai, havia fogo até o meio dos céus, A promessa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 é que o Senhor vai pairar nas nuvens do céu e que quando soasse a trombeta, o povo deveria subir. Só que quem sobe é só Moisés, porque o povo não se purificou. A Bíblia diz que a promessa de ser livre da ira vindoura é aqueles que aguardam dos céus a Jesus, que nos livra dessa ira. 1 Tessalonicenses 1,10. Mas quem será livre dessa ira? Apocalipse capítulo 3, verso 8 a 10. Que Deus falando para a igreja de Filadélfia, né, a igreja dos avivamentos, de que pregava a palavra e que não se importava com a corrupção. A igreja está se corrompendo. A igreja está com medo do mundo. A igreja está com medo de ser chamado de fanáticos. E eles acabam cedendo para a igreja de Filadélfia. Jesus disse assim: eis que tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Que mesmo tendo pouca força, você não negou a minha palavra e nem o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. O Senhor é tocada a trombeta. O povo não suporta aquilo, porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, a tradução revista e corrigida mostra que ele virá com alarido, né, e trinitariana também, em outras traduções, virá com alarido. Esse alarido é tudo isso que o povo ouviu, o povo que não estava preparado. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A Bíblia diz assim, meus irmãos, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo dos montes, Jesus vai pairar nas nuvens do céu, e a igreja sobe ao seu encontro. Descendo ao Senhor para o cume dos montes, para o cimo do monte Sião, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Só que veja bem, olha o que diz aqui. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sião. Dentro dessa questão profética, escatológica, nós estamos para entrar no terceiro dia, que é o reino milenar, após a morte de Cristo. Morte de Cristo, 2000 anos, terceiro dia, 1000 anos de paz. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. A intenção era, o povo vai subir. A Bíblia diz aqui, isso está no versículo 13. No versículo 20 diz assim: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Só quem estava preparado. Moisés estava preparado. Moisés estava ouvindo a palavra. Moisés estava se santificando através da palavra. E essa simbologia aqui de lavar as vestes é que nós estamos sendo santificados, purificados, limpos, purificados pela obediência à palavra de Deus. 1 Pedro 1, 22, Salmo 119, versos 9 a 11, João 15, 3, a igreja sendo purificada pela lavagem da palavra, Efésios capítulo 5, verso 26. Não subirão aqueles que estão cedendo à pressão do mundo. Somente subirão aqueles que, os cristãos em geral, que permanecem fiéis, né, às Escrituras, e os pastores que continuam pregando o que está escrito, independente de se vai encher a igreja ou não. Para com essa palhaçada de querer encher a igreja a todo custo. Nós estamos vivendo a era dos ímpios. 2 Pedro capítulo 2, versos 4 a 7. Deus condenou o mundo dos ímpios.
e Deus vai condenar novamente de forma eterna. Então para de querer encher a igreja, pastor, a todo custo. Fique sozinho que nem eu, mas continue pregando as Escrituras.